o devido processo judicial e estabelecer políticas públicas significa dar Estado a quem merece Estado. É preciso que a gente tenha claro, e todos os dias a gente tem ensinamentos nesse sentido, de que não há uma racionalidade autônoma do mercado. É preciso Estado para que nós tenhamos assegurado os direitos num país com tantos anos de casas grandes e senzalas. Deputado Domingos Dutra. Senhor presidente, deputado João Paulo, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os membros da mesa. Infelizmente, não pude acompanhar toda a discussão, que eu estava na audiência com o ministro Gilberto Carvalho, tratando de uma questão emblemática para o Brasil, que refere-se à questão dos quilombolas de Alcântara, no estado do Maranhão. Portanto, perdi o debate, mas eu queria, primeiro, manifestar minha concordância com a federalização, por tudo que foi dito pelos expositores, pela impunidade que é reinante, pela pressão dos latifundiários sobre a justiça estadual, pelas omissões do Ministério Público dos Estados. Mas queria dar algumas sugestões de avanço no processo legislativo, considerando a importância que Vossa Excelência tem, sempre uma pessoa equilibrada, dirige a comissão mais importante da Casa, tem acesso, portanto, ao governo e à mesa. E também aos movimentos sociais que estão aqui e ao companheiro Paulo Maldos, que está aqui representando a Secretaria-Geral da Presidência. Primeiro, a PEC 438, do trabalho escravo. Porque é importante federalizar, mas o mais importante é eliminar as causas da violência. E não é impossível que essa emenda constitucional esteja aqui há 10 anos e não se consegue pautá-la no segundo turno. Eu sempre digo, deputado João Paulo, que a princesa Isabel aprovou a chamada Lei Áurea em 10 dias. E depois de 123 anos, a gente não consegue votar uma emenda constitucional que já está aqui há 10 anos. Portanto, é fundamental que se vote isso para eliminar essa prática imoral, ilegal e criminosa de alguns de persistirem em querer acumular renda às custas da exploração do trabalho alheio. A segundo é a defesa do decreto 4887 de 2003 do presidente Lula, que estabelece todos os procedimentos para se entregar aos remanescentes de quilombos territórios que lhes são de direito. E essa defesa é em dois caminhos. Primeiro, derrotar a ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade, que o Demo ajuizou no Supremo. Segundo, derrotar os projetos de decreto legislativo do deputado Valdir Colato, que quer anular todos os decretos do presidente Lula, que demarcou terra indígena e demarcou terra de quilombo. Já é uma dificuldade demarcar esses territórios, pela burocracia, pela insuficiência dos órgãos, pelo processo legal que é complicado, pelas pressões. E, além disso, o deputado Valdir Colato, que é da base, quer anular todos os avanços que houve. Portanto, nós temos que defender a permanência do decreto 4887. A anulação desse decreto, deputado João Paulo, significa prevalecer a barbárie no campo. Portanto, nós temos que, aqui nessa comissão, que está pautado a anulação de todos esses decretos através de um projeto de decreto legislativo, nós temos que derrotar, e o governo é importante para que a base aliada do governo não transforme o povo brasileiro em baleado, né? Porque se anular esse decreto é bala, é violência no campo. A terceira é o projeto 490, que já falei para Vossa Excelência, o Grito da Terra já pautou, por coincidência é de minha autoria, é de 95. Foi aprovado aqui na época da violência de Curumbiara e Eldorado de Carajás. O FHC honrou os compromissos naquela época com o presidente Lula, com a bancada do PT, aprovou na Câmara, foi para o Senado. O senador Rames Tebet foi o relator, já morreu, deve estar no céu, e está aqui há 10 anos. Já tem um relatório, um parecer do deputado Régis de Oliveira, que se elegeu, se deselegeu, elegeu de novo, já não elegeu novamente, e não se consegue desenganchar esse projeto para ir a plenário. Esse projeto trata de quê? Limita o juiz de conceder liminar em conflito coletivo pela posse da terra.
pelo projeto que foi modificado, o juiz não poderá mais dar liminar de manhã, de madrugada, meia-noite, baseado simplesmente na alegação do proprietário. O juiz terá que ouvir o Ministério Público, terá que fazer as inspeções. Esse projeto é importante para estancar a violência no campo. Adianto mais, a necessidade de se dar atenção para os atingidos por barragens hidrelétricas. Estão previstas 54 barragens a serem construídas, fora Estreito, fora Belo Monte. E Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência sabe, mas essas empresas, o Estado, e aí, deputado, companheiro Paulo, o Estado delega para esses grandes grupos econômicos todas as competências do Estado. A desapropriação, quem faz são os grupos econômicos, a indenização, quem faz são eles, o cadastramento, quem faz são essas empresas, a relocação. E é por isso que tem uma injustiça muito grande. A presidente Dilma colocou acertadamente, a prioridade do governo é acabar a pobreza. Mas essas hidrelétricas estão transformando pobres em miseráveis. Porque os grupos econômicos que cadastram, indenizam, e é barbárie. Portanto, eu acho importante que o Estado não transfira para os grupos econômicos que estão construindo barragem a desapropriação, a indenização, a relocação das famílias. Por último, a questão das comarcas. A maioria dos municípios do Brasil não tem comarca, não tem juiz. Eu fui em Nova Ipixuna, lá onde mataram o Zé Cláudio e a Maria do Espírito Santo, fica a 120 quilômetros da comarca. Não tem defensor público. Ou seja, num município que é termo de uma comarca a 120 quilômetros, 130 quilômetros, essas pessoas pobres não reclamam. Ou faz acordo, ou vão no facão, ou então não reclamam. Portanto, é importante criar comarca em todos os municípios para que acesso à justiça também seja um indicador da qualidade de vida. Por último, eu quero dizer que o fundamental é fazer a reforma agrária, é avançar na demarcação das terras indígenas, é avançar nas reservas extrativistas e identificar as terras de quilombos, porque é o mínimo que o Estado brasileiro deve fazer, é pagar essa dívida histórica com os negros e com os quilombolas que a Constituição coloca como uma forma de reparação, a titulação dos seus territórios. Portanto, desculpe se eu repetir algumas coisas, mas eu quero deixar aqui meu registro como talvez o único deputado na história republicana que nasci num quilombo chamado Saco das Almas, onde escapei milagrosamente, filho de uma quebradeira de coco, que teve 20 filhos, e mais um vaqueiro que ainda teve mais 10, de 29 irmãos. Portanto, eu não posso, nesse mandato, que eu acho que será o último, deixar de, nesses 3 anos e meio, lutar para que se demarque o maior número de áreas de quilombo. Obrigado. Antes de passar aqui aos nossos convidados de forma rápida, deixa eu só fazer 2 considerações aqui, Manuela, que eu tinha até pedido a palavra, que é a seguinte: eu fui muito provocado pela intervenção do Dom Ladislau, porque nós vivemos nós que eu digo, Dom Ladislau, nós que somos do governo e somos do partido do governo, e que ao mesmo tempo trazemos na nossa história a luta social, o compromisso, a solidariedade, a vivência e a experiência desses movimentos.